É Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo de número 2. Vou começar pelo começo, tá bom? Diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua mãe, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos essa palavra muito pregada, né? Até por mim, inclusive, já preguei muito essa mensagem. Nós precisamos ver nesse contexto bíblico a proteção de Deus por Moisés. O Senhor não viu apenas Moisés entre os hebreus. Moisés não era apenas uma criança bonita. Moisés não era apenas um filho de Levi, uma mulher chamada Joquebede, que era mãe de Moisés. Arão, que era pai de Moisés. Em todo esse contexto, tem uma profundidade. Porque, veja, Deus cuidou de toda a trajetória até o final. Quando Deus preserva Moisés, quando Deus une Arão com Joquebede e nasce Moisés, Deus já estava olhando para Israel no sofrimento. O povo estava escravizado por Faraó, um período de 400 a 430 anos de escravidão. O povo tinha uma vida, o povo de Israel tinha uma vida de sofrimento. Então Deus traz na casa de Arão e Joquebede uma criança, e esta criança seria o libertador de Israel. Quando nós olhamos para esse contexto bíblico, nós olhamos para a vinda de Jesus há mais de 3.000 anos atrás. Olhando como Deus viu em todo o contexto da humanidade, desde Adão e Eva, na queda com o pecado. Deus estabeleceu na eternidade um libertador. E Ele prepara tudo. Jesus vai nascer do ventre de Maria, pais terrenos de Jesus, Maria e José. Todo um contexto, toda uma trajetória. Para quê? Para salvar a humanidade, para libertar a humanidade da escravidão do pecado, porque por um homem entrou o pecado. Então era necessário por outro homem, no caso Jesus,
espargir ou expelir o pecado de vez. Então, quando nós olhamos para Moisés, não era apenas uma criança que foi criada por Arão, da família, e por Joquebede. Veja que a perseguição de Faraó com as crianças era um medo que eles tinham de que as crianças hebreias, pelo menos os meninos, crescessem e se tornassem guerreiros. E como eles eram numerosos, eles eram muitos, Faraó temia esse povo. Faraó temia esse povo. Faraó tinha medo. Por isso, Faraó manda as parteiras logo aí na frente do capítulo 2, você vai ver, ou melhor, antes do capítulo 2, no capítulo 1, você vai ver que Faraó dá ordem às parteiras para que, se fosse menina, deixasse viver, mas se fosse homem, exterminasse. Porque ele tinha medo de, por acaso, se houvesse uma guerra, eles perdessem por conta do povo de Israel ser muitos. E os homens eram guerreiros, eram homens valentes. Então, eles tinham medo desse povo. Quando o adversário tem medo, quando as pessoas têm medo, eles fazem coisas que, eu vou te falar para você a verdade, o medo dessa gente só mostra o quão Deus escolheu, trabalhou, preparou propósitos para fazer a nação vencer. Veja como Deus olha para Moisés, separa, escolhe, e em 3 meses Joquebede esconde Moisés. A Bíblia diz que Moisés era uma criança formosa, mas não foi por isso que ele foi perseguido. Não foi por esta causa que Moisés foi perseguido. Não foi porque ele era família de levita que ele foi perseguido. Ele foi perseguido porque... Não é porque ele era da família de Levi que ele foi perseguido. Ele foi perseguido porque simplesmente Deus tinha um propósito maior para ele. Deus tinha um propósito maior para a nação de Israel. E qual era o propósito maior? Trazer libertação, trazer livramento para a nação de Israel. Então, Satanás, o inimigo, ele simplesmente vai olhar não para a sua aparência, o fato de você ser uma pessoa estruturada, ele vai olhar para o propósito que Deus tem na sua vida ou através de você. Então, esse inimigo que lá atrás também perseguiu, tem um barulho aqui em cima, porque eles estão mexendo na construção aqui em cima, então vocês vão ouvir um barulhinho aí sim, tá bom? Quando, inclusive o Herodes, quando sabe que Jesus também havia nascido, Herodes também se sentiu ameaçado. E ele induziu os magos a irem até Jesus e voltarem e contar para ele onde é que Jesus estava. Não porque ele queria conhecer Jesus ou adorar Jesus. Ele queria exterminar Jesus porque ele se sentiu ameaçado. O trono dele se sentiu ameaçado. Até porque os magos insinuaram que esse era o Salvador. Então ele se sentiu ameaçado. Todas as vezes que o adversário se sentia ameaçado, todas as vezes que pessoas usadas pelo inimigo se sentirem ameaçadas, elas vão bolar planos, elas vão arquitetar planos, elas vão tentar fazer de tudo para que os propósitos e desígnios de Deus não aconteçam através da sua vida. Foi assim com Moisés, foi assim com o próprio Jesus. E foi assim, inclusive, com José, antes de ir ao Egito, pela perseguição dos seus irmãos, porque Deus tinha um propósito maior, preservar o povo de Canaã da fome. Foi assim também com Davi, ao ser ungido rei de Israel, ele acaba tendo problemas, não porque ele estava sendo
rei de Israel, ungido e consagrado, até porque ele não sentou no trono da noite para o dia. Demorou quase 16 anos para Davi assumir e tomar posse como rei. Mas enquanto isso, Saul se sentiu ameaçado. Então você, eu, nós, aqueles que Deus chamou, separou, escolheu para um propósito maior, vai passar por mais perturbações. Rosana, obrigada, Deus te abençoe, tá bom? Vai passar por mais perseguições. E isso não é porque você é mais bonita, mais espiritual, porque você tem uma condição financeira melhor, porque você fala bonito, porque se a sua dicção é legal, você é eloquente, nada disso. Isso tem a ver com o propósito maior de Deus através da sua vida. Por isso, o diabo se levantar contra você. Por isso, o inimigo levantar contra a sua casa. Por isso, o inimigo levantar contra a sua vida. E Kelly, Deus te abençoe. Por isso, o inimigo se levantar. Porque através de você, através da sua vida, existe um propósito pela qual Deus permitiu que você chegasse aonde você está. Entenda isso aqui, porque isso é muito forte. Isso é muito sério. Você não chegou aí, talvez, com seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, sendo guardado na palma da mão de Deus. Não foi à toa que você chegou aonde você está. Você chegou aonde você está pelo propósito maior de Deus para a sua vida. Pelo propósito de Deus maior através da sua vida. Eu vi um comentário de uma irmã que disse assim ontem na live, quando eu falei que estava estudando, ela disse, mas eu tenho 56 anos, eu tenho vergonha de estudar. Eu tenho 56 anos e eu não tenho vergonha de fazer nada. Eu não tenho vergonha de fazer nada. Se eu tiver que estudar lá no colégio, eu só não estudo na escola da faculdade, lá na escola pessoalmente, porque eu viajo. Nós não temos que ter vergonha de nada, nós temos que entender pela qual Deus nos chamou, para qual propósito. Porque, segundo diz Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito. Há um propósito maior de Deus. Obrigada, Olímpia. Deus abençoe sua vida e te prospere. Então, veja, Deus tem propósitos. E o propósito maior de Deus para a nossa vida vai sim gerar inimigos, vai sim suscitar adversários na sua vida. Que seja dentro da família, no meio da parentela, que seja no seu local de trabalho, que seja na sua rua, com os seus vizinhos, que seja no seu próprio ministério aonde você congrega. Ele sabe, o inimigo sabe, o diabo sabe, ele sabe como Deus é na sua vida. E ele vai procurar jeitos de tentar impedir de todas as formas a forma como Deus vai te usar. Por quê? Porque ele sabe que você na mão de Deus é uma flecha na mão do valente. É uma flecha na mão do valente. É algo que Deus pode puxar e a qualquer momento soltar e atingir o alvo. E o diabo sabe disso. Então, quando nós olhamos para a história do menino Moisés, da criança Moisés, no capítulo 2, nós vemos apenas uma criança sendo colocada num cestinho, que foi colocado na beira do rio, que ficou entre os juncos, e que Miriam, sua irmã, foi para vigiar o que ia acontecer com Moisés. Mas, se você olha essa história sem entender o porquê que Deus permite essa criança ser guardada num cestinho e betumada com betume e colocado justamente na hora estratégica em que a filha de Faraó ia se lavar, você precisa entender que Deus tinha planos para que aquilo acontecesse. Deus tinha projeto para que aquilo acontecesse. Deus escolheu a hora certa, o momento certo, e o próprio Deus permite. Você sabia disso? Que o próprio Deus levanta inimigos, ele suscita inimigos para fazer que o nosso propósito, a nossa vida alcance o propósito pela qual ele estipulou para nós. Ele levanta inimigos. Você veja que Faraó foi levantado como inimigo. Gente,
morreram muitas crianças naquela época. Morreram muitas crianças. Aí as pessoas ficam assim abismadas. Mas o Senhor permite as criancinhas. Gente, as criancinhas já são de Deus. As criancinhas já são de Deus. Os cordeirinhos já são do céu. Tá entendendo? Aquele que tira a vida de uma criancinha, e a criancinha já é do céu. Quem vai pagar o preço é quem tirou a vida dela, mas a criança já é de Jesus. O céu já é dele. O que Deus queria fazer? Deus queria dar libertação a uma nação adulta. Deus queria dar uma libertação a uma nação adulta que estava sofrendo nas garras de Faraó, escravizados. E assim como Deus permite que crianças abaixo dos seus 2 anos de idade fossem ceifadas por Faraó, Deus permite que uma criança, chamada Moisés, traga salvação para toda uma humanidade. Então, quando Moisés é colocado no cestinho, betumada por betume por dentro e por fora, como também foi a arca, onde Noé salvou a sua família, esta criança foi colocada no cestinho. Mas Deus sabia a hora certa de colocar aquela criança naquele cestinho. Deus sabia a hora certa, exatamente a hora que a filha de Faraó iria se lavar no rio. Não, Deus não colocou o cestinho abandonado no rio. Deus não colocou um cestinho ali e deixou lá, não, com uma criança dentro. Não, não foi só isso. Deus colocou ali dentro a criança que salvaria o povo de Israel das garras de Faraó. Não era qualquer criança, não era apenas uma criança, era a criança segundo o propósito maior de Deus para salvar Israel das garras de Faraó. A criança que futuramente libertaria Israel das garras de Faraó. Assim como Jesus. Tanto é que Moisés é a figura típica de Jesus. Moisés tirou o povo de Israel do Egito para levar a Canaã. E Deus nos tirou do mundo para nos levar a Canaã celestial. Então, Moisés, no seu contexto bíblico, é a figura típica de Jesus Cristo. Então, observe que assim como Jesus foi guardado desde a sua gestação, até quando criança, e quando Herodes ameaça tirar a vida de Jesus, o anjo aparece a José e diz, olha, foge com o menino, porque Herodes quer matá-lo. Então, Herodes quer tentar tirar a vida de Jesus, o anjo avisa José, José vai peregrinar no Egito com Jesus. Quando os adversários já teriam morrido, o anjo aparece em sonhos novamente a José e diz, volta com o menino, porque os que queriam a vida dele já estão mortos. Então veja que essa comparação de Moisés e Jesus são as mesmas coisas. O livramento de Moisés no cestinho, para trazer livramento para Israel das garras de Faraó, foi a mesma prefiguração de Jesus Cristo sendo guardado no Egito para ser livre de Herodes. Por quê? Porque o propósito maior também era salvar a humanidade. Então, se acontecer alguma coisa na sua vida, você pode ter certeza, está acontecendo porque Deus está permitindo, e o controle de Deus sobre essas ações do adversário pode estar mostrando ou apontando para você um propósito maior, e nós precisamos entender essas coisas. Porque senão nós reclamamos, nós murmuramos, nós não sabemos o que vai acontecer, e quando nós não sabemos o que vai acontecer, e geralmente Deus não fala, geralmente Deus não avisa, Ele simplesmente nos permite passar. E quando nós não estamos avisados de tal coisa, nós ficamos ansiosos, queremos entender o porquê disso, o porquê daquilo.
Mas quando você para nessa tarde para observar a palavra de Deus, você precisa entender que se você chegou até aqui, se você venceu lá atrás muitas barreiras, muitas dificuldades, chegou aonde você está, certamente foi por um propósito maior, que talvez ainda não foi completo na sua vida, mas que está prestes a ser concluído. Por quê? Porque a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 4 ou 4. Aquele que começou em vós a boa obra. Aquele que começou em vós a boa obra, capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses, versículo de número 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Foi ele que começou essa boa obra nas nossas vidas. E ele vai completar, ele vai terminar. Ele vai terminar. Se ele começou, ele vai concluir. Jesus também, quando foi levado até o Calvário, ele, no brado da cruz, ele disse: Pai, está tudo consumado. Ou seja, eu concluí tudo que foi passado para mim fazer. Ele chegou a orar para passar o cálice no Monte das Oliveiras, mas disse: se possível for, que eu beba. E ele passou, foi até o final. E no final ele disse: Pai, está tudo consumado, ou seja, completei. É por isso que você e eu não podemos deixar nada por fazer. Se o Senhor te deu algo para você executar, execute, porque você sabe que se o Senhor colocou nas tuas mãos, ele confiou em você. Ele confiou em você. Ele confiou a família de Arão e confiou a Joquebede, a vida de Moisés. E confiou também a irmã de Moisés, Miriam, para poder seguir a criança. Seguir a criança. Enquanto a mãe colocou... Foi um trabalho em conjunto. Veja isso aqui. Foi um trabalho em conjunto. Joquebede coloca a criança no cestinho, passa betume por dentro e betume por fora. Era uma cola especial que não dava para poder a água minar. E automaticamente Moisés seria livre de que se afogasse ou que o cestinho afundasse. Então veja o cuidado nos mínimos detalhes de Deus. Cuidado nos mínimos detalhes. A mãe coloca a criança no cesto, mas tem a preocupação de betumar o cesto por dentro e por fora, para que a água não minasse o cestinho e que Moisés fosse afogado nas águas do rio Nilo. E ao colocar ali o menino, ela não colocou a criança na correnteza, ela colocou o menino entre os juncos, aquelas plantas que ficam na água, e a criança ficou ali dentro do cestinho, sem nenhum risco de correr para lá ou correr para cá. E Miriam ficou de longe. Foi um trabalho em equipe, porque Miriam aqui ela faz parte na figura na tipologia, né, numa mensagem alegórica, analógica. Miriam aqui ela fala do Espírito Santo, que trabalhou em conjunto com Deus Pai, tá? Para poder fazer chegar os propósitos. Miriam faz parte da história, porque Miriam ficou de longe observando o cestinho. E quando a filha de Faraó vai se lavar nas águas do rio, percebe que não foram as moças que estavam com ela que viram o cestinho. Talvez elas não tivessem a curiosidade de abrir o cestinho ou de pegar o cestinho, mas foi a própria filha de Faraó que, ao se lavar no rio Nilo, ela vai ver o cestinho. Jesus sabia que naquele horário a filha de Faraó descia para se lavar. E naquele horário estava Moisés no cestinho. Deus estipulou o horário, Deus estipulou a forma, quando, a hora. Tudo está no controle dele. Obrigado, Ali, pela sua contribuição. Tudo está no controle dele. Nada foge sem que ele veja. E ele colocou o cestinho ali. A mãe colocou o cestinho ali. E Miriam ficou de longe observando. E quando a filha de Faraó vê o cestinho,
e pega o cestinho de entre os juncos. Ela vai observar que dentro daquele cestinho tinha algo diferente. Era uma criança. E essa criança que ali estava era o filho de Joquebede, hebreia. E a filha de Faraó, ao ver aquela criança, ela toma aquela criança para ela. E Miriam, apressadamente, vai fazer parte do propósito e vai dizer: quer que eu chame uma ama para cuidar desta criança? Para amamentar esta criança. Coisa que a filha de Faraó também não recusou. E ainda mais, Deus é tão extraordinário, gente. Ele faz tudo tão perfeito, que veja o que acontece. Miriam leva Moisés para casa novamente. E agora, Joquebede vai amamentar Moisés. E muito mais do que isso, ela mesmo sendo mãe de Moisés, ela agora vai receber um salário para cuidar de Moisés. Deus é extraordinário em tudo que faz. Até agora há pouco, na história, Faraó estava exterminando as crianças. Joquebede teve que esconder Moisés por 3 meses. Até horas antes, Joquebede teve que colocar Moisés no cestinho, para Moisés escapar da morte. E agora, o que está acontecendo? Agora o que está acontecendo é que essa mesma criança que foi colocada, foi escondida por 3 meses, essa mesma criança que foi colocada no cestinho, que foi colocada entre os juncos, esta mesma criança que antes estava agora correndo o risco de ficar longe dos pais, de não ter uma criação com seus pais, ficar sendo criado na casa da filha de Faraó, agora esta criança está sendo novamente devolvida para a sua mãe, Joquebede, para ser criado pelos seus próprios pais, para ser amamentado pelos seus próprios pais. Você está entendendo? Deus não colocou você na situação e esqueceu de você. Deus não criou uma situação e deixou você ali à mercê, não. Deus tem tudo sob controle. Ele colocou, permitiu que Moisés estivesse entre os juncos, botou Miriam para poder vigiar e bota Moisés novamente dentro da sua própria casa, com a sua própria mãe, que vai amamentá-lo, que vai criá-lo até certa idade, e assim vai entregar Moisés com a criação, com o leite materno, que é aquele primeiro alimento que toda criança necessita, vai devolver agora para a filha de Faraó, que vai terminar de criar Moisés para o propósito maior. Quem está entendendo a palavra? Pois então, assim como Jesus foi feito, assim como José, Maria criaram Jesus no propósito, dentro dos limites da terra, trabalhando com seus pais, como carpinteiro, vivendo uma vida simples, mas sabendo para que veio, sabendo que o propósito maior não era apenas ser um carpinteiro, não era apenas ter pais terrenos como Maria e José, não era apenas ser criado ou crescer diante de uma sociedade, não. Ele crescia em graça, ele crescia em estatura, ele crescia diante de Deus e dos homens. Assim Moisés foi criado, porque como figura típica de Deus, esses 2 homens, assim também como Josué e Yeshua, que no grego quer dizer Jesus. Obrigada, irmã Luciana Lourdes, pela sua contribuição. Então nós entendemos pela palavra de Deus que todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que têm uma vida com Deus, que sabe para que foi chamado, que sabe para que foi escolhido, não deve temer os dias maus, não deve temer as circunstâncias, não deve temer as tribulações desse tempo presente, não deve temer
as dificuldades. Não deve temer aqueles que se levantam contra você. O junco, onde Moisés foi colocado no cestinho, o junco, Maísa, obrigado pela sua contribuição. O junco onde Moisés foi colocado, dentro do cestinho, o junco estava ali. Nós, muitas vezes, somos colocados em situações. Não dá para ir para lá nem para cá, está parado ali, mas alguém vai encontrar isso. Alguém vai colocar a mão. Alguém que o Senhor preparou. E foi a filha de Faraó, porque o propósito maior estava lá no Egito. Estava voltado. Veja que Moisés foi criado dentro do Egito, conhecendo as leis do Egito. Em Atos dos Apóstolos, você consegue ver, né, a explicação melhor em Atos dos Apóstolos, que Moisés foi criado em toda a cultura egípcia. Moisés precisou conhecer. Lúcia, obrigada, tá bom, minha princesa? Moisés precisou conhecer toda a cultura egípcia. Moisés foi ensinado nas escolas, na inteligência dos egípcios. Deus preparou Moisés, mas as raízes de Moisés era hebreu. Moisés era hebreu. Foi treinado na sua casa, foi alimentado na sua casa. Então Deus nos prepara, nos alimenta. Deus nos faz viver uma vida em família espiritual, conhecendo a palavra, que é o alimento necessário para a nossa vida. E a criação de Moisés depois, pela filha de Faraó, foi necessária para que Moisés depois chegasse no Egito diferente, agora como libertador. Então Deus sabe por que te levantou. Deus sabe por que te escolheu. Deus sabe por que te preparou. E por que está te preparando. Às vezes, dentro de um cestinho, está fechado, pastora, está tudo escuro, mas está betumado. Está betumado, por dentro e por fora. Não tem vazamento, não tem brecha, não tem infiltração. Esse cestinho é o próprio Jesus. Esse cestinho é onde Jesus te esconde. Esse cestinho é onde Satanás não mina. Esse cestinho é onde você está guardado. A Bíblia diz que no tempo da nossa adversidade, o Senhor nos guardará no seu pavilhão. Esse cestinho é onde o Senhor protege você. Quando você olha para esse cestinho betumado, por dentro e por fora, e você olha lá para Gênesis, quando você vê Noé betumando a arca, por dentro e por fora, você consegue entender que foi na arca onde Noé conseguiu salvar sua casa, aonde as águas não minaram. O cestinho de Moisés também foi betumado, por dentro e por fora. Não tem brecha, não tem onde minar água, não tem onde passar nenhuma flechinha. E quando a nossa vida é betumada por dentro e por fora, quando nós não encontramos mais brechas para que o inimigo possa nos abrir e fazer arruaça, a inocência é guardada. Aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é protegido. Aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas é guardado, é protegido. Estamos entre os juncos, estamos sim, mas estamos protegidos de qualquer infiltração. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entre os juncos, estamos sim, mas estamos no lugar certo, estamos na hora certa. As brechas estão fechadas, fui betumada por dentro, fui betumada por fora. Estamos entre os juncos, estamos sim, mas o Espírito Santo está nos seguindo, o Espírito Santo está nos observando, o Espírito Santo está nos orientando, está nos protegendo e tem a direção certa. Para onde? Vamos para a casa de Joquebede. Vamos aprender a palavra ali, vamos comer o alimento, vamos tratar ali e depois seremos usados no Egito. Seremos usados para pregar, para arrancar de lá aqueles que estão cativos e oprimidos através do treinamento recebido pelo próprio Deus dentro da casa de Joquebede e depois dentro da casa do próprio Faraó, tá certo? Então Deus sabe para que te chamou. Ele tem te treinado. Ele tem colocado você em situações complicadas, situações difíceis, situações muitas vezes que está tudo fechado, as portas parecem tudo fechado, está betumado por dentro e por fora. Mas é Deus guardando você de situações complicadas. Mas Ele sabe por que te colocou aí. Ele não esqueceu de você no cestinho. Ele não esqueceu de Moisés na arca, de Moisés e de Noé na arca. Ele disse, lembrou-se Deus de Noé. Que Deus tinha esquecido, não. Deus não tinha esquecido, mas há um propósito, há um tempo determinado para
todas as coisas. E nesse tempo determinado para todas as coisas, ele chega e chega chegando, como eu costumo falar. Então, ele tem sim um propósito maior para a sua vida. E isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar dor, isso vai gerar muitas vezes calúnia, difamação, perseguição, a fúria se levanta. E quando você pergunta para mim, pastora Valdirene, nós temos aqui agora praticamente já no dia 25 uma condenação já programada, já em andamento, para poder lançar alguém na prisão, sem muitas vezes tem nenhum motivo, sem nenhuma comprovação palpável, tá certo? Sem nada disso. Nós vemos a situação sendo criada. Nós vemos Deus levantando o próprio inimigo para poder fazer essa perseguição. E se tem essa perseguição é porque tem um propósito maior. Todas as pessoas que Deus levanta como libertador, assim como foi no livro de Juízes, todos esses homens que o Senhor levantou em Juízes, na Bíblia, para poder defender a nação de Israel. Esses homens passaram por perseguições, esses homens passaram por tribulações e muito mais, aqueles que têm um propósito maior de Deus para a sua vida, como foi Moisés, como foi Josué, como foi o próprio Jesus. Seria muito fácil se as coisas fossem tudo de mão beijada. Seria muito fácil se não houvesse nenhuma tribulação, se nenhuma perseguição acontecesse. Seria muito fácil se você pudesse fazer tudo no abrir e piscar de olhos ou no estalar de dedos. Seria muito fácil se tudo corresse nas mil maravilhas, se nada de ruim acontecesse. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos a certeza e a convicção de homens e mulheres que foram levantados com um propósito maior. Esses homens passaram por muitas perseguições. E se Deus levantou aqui nessa nação brasileira com um propósito maior, de trazer esta nação novamente para a presença de Deus, de trazer esta nação novamente a adoração a Deus. Se essas pessoas que o Senhor separou para esse propósito maior e colocou no poder, Deus sabe por que suscitou inimigos. Deus sabe por que levantou inimigos, por que levantou perseguições. Por que o inimigo se levanta contra um propósito maior? Com pessoas que Deus tem propósito. Por que o inimigo se levanta? Isso é porque Deus está aprovando. Quando Deus aprova seu ministério, quando Deus aprova aquilo que Deus tem para a sua vida, quando Ele aprova isso, a maior prova de que Ele aprovou é quando o inimigo se levanta. A maior prova de que Ele realmente está no negócio é porque o inimigo se levantou. Se ele não se levantar, duvide daquilo que Deus falou para você, ou daquilo que as pessoas falam para você, ou daquilo que você imaginou que fosse. Duvide. Se foi Deus quem falou, se Deus levantou você com propósito, a prova maior de que foi Deus que te levantou são as perseguições, são as calúnias, são as difamações, são as lutas constantes sem cessar. Então, quando você olha hoje para a nação brasileira e vê a situação do capitão, você consegue imaginar o quanto Deus levantou este homem com um propósito maior para a nação brasileira. O quanto Deus levantou a casa dele. O quanto Deus levantou esses homens que estão guerreando em favor da nação brasileira com um propósito maior, muito maior. E é por isso que nós passamos por esses propósitos, por essas provas, por essas dificuldades, porque Deus sabe que há em nós força, há em nós coragem, há em nós... Gente, não são todas as pessoas que Deus levanta com propósito. Já falei para vocês várias vezes isso. Deus chama muita gente, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aqueles a quem Deus confia projetos maiores, a quem Deus confia propósitos maiores, esses são os que têm as maiores batalhas. Ele confia as suas maiores batalhas aos seus melhores soldados. Tá? Deus sempre vai confiar as maiores batalhas aos seus melhores soldados. Ele vai olhar para você, vai ver o quanto você é destemido, o quanto você é valente, o quanto você realmente não é covarde, não é medroso. E ele vai contar com você. E quando ele conta com você, você pode ficar
ter certeza que ele vai ser responsável. A partir do cestinho betumado, aí já não é mais com Joquebede nem com Arão. Agora é Miriam e a filha de Faraó. A partir do momento que você foi colocado na situação, esquece, não é mais com você. O cuidado agora é de Deus. Você foi gerado para um milagre. Você foi gerado para um propósito maior. Então, a partir do momento em que você foi gerado para um propósito maior, a partir do momento que você foi criado para esse propósito, você agora não tem mais o controle sobre a sua vida. Agora fugiu do seu controle. Agora, enquanto estava na casa de Joquebede, enquanto Moisés estava sendo cuidado por Joquebede e por Arão, ele foi cuidado por 3 meses. Enquanto ele foi colocado no cesto, betumado por dentro, betumado por fora, até ali, a mãe de Moisés teve o controle. A partir do momento em que ela colocou Moisés entre os juncos, já não era mais da jurisdição de Joquebede. Agora, Miriam tinha um compromisso, vigiar o cestinho. E Deus tinha o cargo de se encarregar de fazer a filha de Faraó pegar Moisés para si. Então, entenda, a partir do momento que Deus chamou você, betumou sua vida por dentro, por fora, colocou você na situação, agora é com Ele. Eita glória! Eita glória! Remandará sob, ô glória! Agora é com Ele, santo. Ei, santa, agora é com Ele. Não, você já foi chamado. Você foi chamado. Hein? Você foi chamado. Você foi escolhido. Agora não é mais com você. Agora o controle é dele. Agora quem manda é Ele. Agora é Ele que se encarrega de fazer na hora certa as coisas acontecerem. Agora é Ele quem vai comandar. Daí para frente já chega. Você já betumou, já botou ali, já está tudo pronto. Agora o controle é dele. Tá certo? Saiu das mãos de Joquebede, não tem mais o controle. Joquebede, Arão, não tem mais o controle sobre Moisés. Eita, remanchobe, arabandara soube, aramanto conterrece, aleluia. Estou sentindo o Espírito Santo falando nessa tarde. O controle não é mais seu. Até onde você foi, já deu. Até onde você pôde ir, tá tudo certo. Agora já chega. Agora o controle. Daí para frente, quem manda é papai. Daí para frente, quem manda é o Espírito Santo. Da casa de Joquebede para o rio Nilo, para os juncos. Daí para frente, quem vai comandar é o Espírito Santo. Miriam de olho. Eita glória! Miriam de olho, remanda soube, aramanda canturérgia. E agora papai está dizendo, vai lá, vai lá. A filha de Faraó vai se lavar neste horário, nesta hora. E detalhe, vai colocar o nome do menino. Agora esse menino tem outro nome. Agora ele foi tirado das águas. Você está entendendo isso aqui? Foi tirado das águas para ser libertador. Foi tirado das águas para ser libertador. E quando você olha para o Isaías 43, o Senhor diz assim, eita, se passares pelas águas, não te afogarás. Pelos rios, não te submergirão. Pelo fogo, não arderá em ti chama alguma. Eita, glória! O controle agora não é seu, ei, santo. Ei, santa de Deus. O controle agora é de papai. Você já está no cesto, já foi betumado, já foi colocado na borda do rio, já foi colocado entre os juncos. Agora o controle é dele. Eita, remandará sóbia.